boa porque é um culto de família. E quando nós falamos de família, nós travamos guerra. E nós estamos aqui debaixo de guerra. Eu não vim aqui a passeio. Essa noite a gente não dormiu. Vimos o dia clarear, então eu não vim aqui a passeio. Então eu vou ser fiel naquilo que Deus confiou ao meu coração nessa noite. Declara para quem está do seu lado nessa noite. Não vou calar meus lábios. Profetiza. Eu quero ouvir a igreja cantando. Eu quero ouvir a igreja. Bíblia comigo, 2 Samuel, oh glória a Jesus, o seu glória não me incomoda, o seu aleluia não me incomoda, oh glória a Jesus. 2 Samuel capítulo 23, quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga me espera. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 11. Todos acharam? Glória a Deus. E vai dizer assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira diante da face dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Glória a Deus. Irmãos, o texto que acabamos de ler, eu vou voltar um pouquinho em 1 Samuel, somente para poder termos compreensão desse texto. 1 Samuel 22 vai dizer que Davi, ele está fugindo, ele vai para a caverna de Adulão. Porque Davi agora ele é ungido a rei. A história todos nós conhecemos. Mas quando Davi ele é ungido e ele mata, ele foi ungido a rei.
ele recebe uma palavra dentro de casa, e quando ele se apresenta, ele vai se apresentar para a guerra. Saul disse que Davi não teria capacidade. Eu estou falando desse jeito para que possa ter uma melhor compreensão. Saul disse que Davi não teria capacidade para poder matar o gigante. Só que Saul não entendia que Davi não estava indo na força dele. Davi não estava indo por ele, até porque por ele mesmo ele não tinha nada. Mas ele foi na força do Senhor. Então Davi, ele derruba o gigante. E ali teve uma canção. E as mulheres começaram a cantar que Davi matou muito mais do que Saul. E começou a competição, e aquilo feriu o coração de Saul. E dali começou uma perseguição. E Davi agora ele foge para a caverna de Adulão. Só que Davi ele não foge para a caverna de Adulão com medo. E essa palavra ela está dentro no meu coração há semanas. E quando o pastor falou que eu traria a palavra hoje, eu falei, eu entendi. Porque Davi ele foge, mas ele não foge com medo. Davi ele foge porque ele entende de princípio. Davi ele foge porque ele entende que quem tem autoridade, ele não pode confrontar. Ele entende de princípio. Abra também, já deixa sua Bíblia aberta em 1 Samuel 24 para você entender. Davi ele recebe a palavra dentro de casa. Então, nós entendemos que Davi, se ele quisesse matar Saul, ele mataria. Porque Davi, quando ele se apresenta, ele fala assim, meu Senhor, eu matei o urso e o leão. Só que o que seria Saul para Davi? Só que ele entendia que com a autoridade não é ele que tratava, com a autoridade não é ele que ia confrontar, com a autoridade não é ele que ia falar. Eu não estou falando somente de autoridade espiritual, não estou falando aqui de hierarquia, eu estou falando de autoridade dentro de casa. Porque muitas das vezes tem filhos que confrontam pais. Tem mulheres que não respeitam a autoridade do marido dentro de casa. Então, quando você quer viver debaixo de bênção, você tem que respeitar princípio. Porque quando eu quebro um princípio, eu não consigo viver a totalidade da promessa de Deus. E é por isso que tem muita gente com a vida destruída, Luciana. Tem muita gente com a vida destruída, Fernanda. Por quê? Porque confrontou a autoridade quando Deus não falou para confrontar. Falou coisas que não era para falar. E o que faço agora? Faço o caminho de volta. Se você ainda quer viver as bênçãos do Senhor, volta, peça perdão e siga em frente. E o Senhor já está falando de perdão, está falando de posicionamento, está falando de voltar. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4, a parte B vai dizer assim: E levantou-se Davi, mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa com meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois o ungido do Senhor. Se Davi quisesse, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Davi falou com Saul, trazendo para as minhas palavras. E ele se apresenta e ele fala, prepara uma emboscada para Saul, e Davi chega. E ele fala assim, e ele está dormindo. E ele vai lá e corta um pedaço do manto. E o Espírito Santo de Deus fez o coração dele doer, porque ele entendia que aquilo ali não seria com a mão dele. Ele não poderia confrontar a autoridade que existia sobre a vida de Saul. E mais abaixo o texto você vai ver que ele se apresenta para Saul e ele fala assim: fui eu que cortei. Olha aqui. O Senhor está e ele fala assim: mas você não vai me matar? E ele fala assim: eu não posso estender as minhas mãos sobre a sua. Então eu entendo que ele está entendendo de princípio. Ainda que tenha uma palavra liberada sobre a minha vida,
Ainda que tenha uma palavra liberada sobre a sua vida, os céus não te deu carta branca para você confrontar a autoridade. Então, se você confrontou, se você fez algo que não era para fazer, abaixa, faça um caminho de volta, peça perdão e siga na bênção, para que você possa viver a totalidade. E a Bíblia diz que ele entra na caverna. Só que nós precisamos entender que quem é escolhido não tem? Quem é escolhido não tem? E a mesma Bíblia que diz que quem é escolhido não tem escolha, é a mesma Bíblia que vai dizer sobre o livre-arbítrio. E às vezes nós ficamos indagando com isso. Porque o livre-arbítrio é coisa para gente inteligente. Tem gente inteligente aqui nessa noite? Ih, não tem muita não. Tem gente inteligente aqui nessa noite? Então, livre-arbítrio, deixa eu já te dizer, escolhido. É somente para você fazer a vontade de Deus. O livre-arbítrio é para você fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque tem escolhidos querendo viver como chamados, como aqueles que foram chamados. E como funciona o livre-arbítrio, Camilo? Eu tenho um caminho. E o caminho que eu tenho a seguir é um caminho reto. Só que nesse caminho, mesmo que eu esteja andando reto, eu estou caindo, tropeçando, quebrando a cara, me decepcionando. Só que Deus está falando assim, faça o caminho de volta. O Espírito Santo de Deus está falando para pessoas aqui, faça o caminho de volta. Volta onde você parou. Volta onde você deixou. E como que é o caminho de Deus? O caminho de Deus é você voltando. Porque muitas das vezes Deus ele quer que nós vamos para a direita. Só que eu vou ter que pular o obstáculo. Talvez eu vou ter que dobrar mais o meu joelho. Talvez eu vou ter que me consagrar mais. Só que é muito mais fácil eu andar um caminho reto, um caminho de facilidade. Mesmo que eu esteja com a cara toda ralada, Eliezer. Me ajuda a pregar nessa noite. Catuca quem está do seu lado aí. Vocês estão muito quietos. Catuca quem está do seu lado assim. Não disfarça não. Não disfarça não que o Pai está falando contigo aqui nessa noite. Ó, a gente está rindo aí, né? Não disfarça não. Vai andar com a cara ralada até quando? Vai andar com a cara ralada até quando? A outra falando que está toda ralada. Eu leio o lábio, gente. Só que o GPS do céu... Alguém já se perdeu aqui? Alguém já se perdeu? E quando a gente está indo seguindo o GPS e entra por um caminho que não é para entrar, ele fica assim, recalculando a rota. E ele fica toda hora alertando, recalculando a rota. E terrível coisa é se perder aonde você não conhece. Só que o Espírito Santo de Deus sopra meu coração nessa noite é que tem gente perdida aonde sabe que aonde é para chegar. Você está dando voltas, mas você sabe aonde Deus quer te levar. Só que o GPS do céu está gritando em corações aqui essa noite. Recalcule a rota. Recalcule a rota. Recalcule a rota. O céu está gritando, recalcule a rota. Você está indo por um caminho errado, mas você sabe onde eu quero chegar. Recalcule a rota. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. A Bíblia diz que Davi ele está na caverna e se une a ele toda a sorte de homens. Corajosos? Não. Destemidos? Não. Se une a ele toda a sorte de homens endividados, medrosos. E existem. E eu lendo o texto hoje de novo, e eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Marlon, que às vezes eu quero falar com o pastor, e ele me dá cada resposta que só o Senhor. Mas eu que peço, eu falo assim, eu quero falar com o pastor, o que você faria nisso? E aí ele repete ali, e você como pastora, como você faria? Eu não estou te perguntando isso, mas é para que você entenda. Davi, ele está numa caverna. Ele foge para poder Deus fazer um cenário. Ele foge e chega na caverna, se apresenta a ele,
homens endividados, homens medrosos, homens que para a sociedade não tinha valor. E existem muitos aqui nessa noite, eu vou olhar para baixo, que estão querendo ter vale profeta. Existe isso? Existe isso? Só que tem gente com vale profeta. E o que é vale profeta? Eu não quero orar, eu não quero cantar, eu não quero falar. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu vivo o que eu prego. Dura coisa é a gente viver o que a gente prega. Porque quando eu não prego o que eu vivo, a palavra me faz viver. Por isso que quando eu prego, eu falo, Senhor, eu não posso ir por esse caminho, porque eu ainda não vivi, então eu sei que o Senhor vai me fazer viver isso aqui. E teve um dia, eu acredito que, acho que foi um ano retrasado, e eu falei para o Marlon, eu não quero falar. Eu não vou fazer questões minhas. E eu falei, eu estou no meu vale, eu estou no meu momento. E ele falou assim, não é por aí. Eu falei, eu não quero. Não tem esse momento. Só que quem se apresenta para Davi é pessoas que Davi agora precisando de uma palavra, ele vai liberar uma palavra. Davi precisando de oração, ele vai ter que orar, Elisa. Davi precisando de um abraço, oh, aleluia! Ele vai ter que abraçar. E às vezes as minhas amigas mandam mensagem, eu falei, segunda-feira é minha folga, eu não oro, eu não quero. Só que não existe isso para o céu. Quando o céu determina, você vai fazer. Porque não é sobre você, não é sobre você, é sobre quem Deus está mandando você falar. Então se Ele mandar você falar, você vai falar. Se tiver que levantar no ônibus, vai ter que levantar. Se tiver que pregar no trabalho, vai ter que pregar. Se tiver que expulsar demônio na rua, vai ter que expulsar. Porque não é sobre mim, é sobre quem está precisando. E eu tenho que entender que eu sou só canal. E nós queremos às vezes entender que nós somos. Ô Senhor, que diminua eu. Mas o que diminua eu é só de boca para fora. Porque nós queremos muito que Deus faça, eu cheguei. Não, não é sobre. E eu no meu vale profeta, dirigindo, meu telefone toca. Eu falei, não vou atender. Não vou atender. E tocando, eu falei, não vou atender. Aí chegou a mensagem, aí eu botei, esperei até o telefone tocar. Eu não posso mentir, né, irmãs? Eu não vou mentir. Eu fiz isso. E o telefone tocou. E eu falei, vou esperar acabar de tocar e vou mandar mensagem. Oi, me ligou? Calma que não foi com ninguém daqui, tá? Antes que estão me olhando. Não foi. E foi uma amiga, a qual eu ganhei para Jesus lá em Botafogo. E tinha anos que eu não falava com ela. E ela falou assim, eu preciso urgentemente falar contigo. Porque eu preciso de uma palavra pastoral. Aliás, você sempre foi minha pastora. Eu falei, agora eu tenho que quebrar a cara e falar com o sacerdote da minha casa o que aconteceu. E eu tirei print e falei assim, entendi que não é sobre mim. E ele não falou nada, ele só botou um emoji, fazendo assim, porque tudo aquilo já tinha falado. E talvez o que eu estou falando para você nessa noite não é algo que você não tenha ouvido. Só que nós estamos no início do ano. Nós estamos já findando o segundo mês. E o que você tem para esse mês? Qual vai ser o seu posicionamento? Nós estamos falando de famílias. Qual vai ser o seu posicionamento? Você vai continuar no seu vale profeta? Você vai continuar todo machucado? Porque está nítido. Vai continuar machucado? Porque o meu pai, ele sara feridas. Mas para ele sarar suas feridas, você tem que fazer o caminho de volta. E Davi, ele faz desses homens, a Bíblia vai dizer que Davi faz desses homens seus valentes. Eram depressivos para a sociedade, mas Davi viu neles algo que a sociedade não viu. Eram medrosos para a sociedade, e Davi colocou coragem neles. Eram sem ousadias para a sociedade, e Davi viu uma essência que existia neles. Existem amigos que Deus nos apresentam,
Existem pessoas que Deus nos apresentam, que eles têm o dom de extrair de nós o nosso melhor, ainda que nós não conseguimos notar que nós temos. Então, talvez esse é o momento de você fazer um coração para o seu pastor, um coração para a sua liderança, porque ela teve um coração sensível. O pastor teve um coração sensível de extrair de você o seu melhor. Porque muitas das vezes você acha que o seu melhor é chegar na igreja e somente sentar, cultuar e adorar ao Senhor. Sim, você está dando a sua melhor adoração. Só que o que Deus quer de você? Para que Ele te chamou? Foi para isso? Para que Deus te chamou? Faça uma reflexão aí de 3 segundos. Pronto, já deu tempo. Para que Ele te chamou? Porque a minha função, o meu exercer meu chamado não é aqui dentro. Eu exerço meu chamado dentro da minha casa. Eu exerço meu chamado no meu trabalho. Eu exerço meu chamado na rua, fazendo a diferença. Os versículos anteriores, voltando para o texto, 2 Samuel capítulo 23, versículo 9, vai dizer: e depois dele quem? Samar. Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Você observa? Eram homens endividados. Homens que para a sociedade não tinha jeito, só que agora ele está entre os principais. Quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram a pelejar, e quando de Israel os homens subiram. O 10. E este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar com a mão apegada à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar os seus despojos. O texto está dizendo que um único homem, eu falei para vocês que se apresentaram homens, e Davi formou um exército. Só que agora um único homem, ele vai de encontro a pelejar contra os filisteus. E a Bíblia diz que a mão dele ficou apegada à espada. A mão dele ficou dormente, colada à espada. E ele não largou a espada até que ele tivesse vitória. Ele não largou a espada enquanto ele não decretou a vitória. Por quê? Porque quando os filisteus vieram, eu acredito que teve um posicionamento antes. E ele falou: Senhor, sozinho eu não consigo. E o que esse texto me fez refletir? E eu entendi. Existem guerras que sozinhos nós não vamos conseguir. Existem guerras que sozinhos nós não conseguiremos. Existem guerras, e tem pessoas que estão passando por guerras aqui nessa noite e está dizendo: eu já não aguento mais, para mim não dá mais. Só que esse homem, ele ficou apegado, a mão dele ficou colada na espada, e vai dizer que ele sozinho enfrentou o exército filisteu. E o que eu entendo com isso? Com um olhar natural, não daria. Com um olhar natural, não daria. E como daria? A mão do Senhor sobre a dele. E eu já quero profetizar aqui sobre a sua vida, que hoje você não vai mais recuar. A partir de hoje você não vai desistir. A partir de hoje você vai enfrentar essa guerra, e você vai entender que essa luta não é sua. Sabe por quê? Nós declaramos, nós cantamos, nós falamos que se Deus entrar na batalha, se eu entrar na batalha, Ele comigo está. Eu não terei que pelejar. Só que agora é hora de colocar em prática. É hora de colocar em prática. Porque quando eu falo que ele enfrentou esses homens sozinhos, ele se posicionou. E existem momentos que enfrentamos guerras, e o desejo do inimigo da nossa alma é fazer-nos acreditar que estamos lutando sozinhos. É fazer-nos acreditar que nós estamos lutando contra a carne. Estamos lutando com o irmão do lado, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que a nossa luta não é... Ih, gente, tem Bíblia? A nossa luta não é contra... mas contra...
Existem situações no meio do nosso convívio, da nossa casa, da nossa família, que tem pessoas que estão deixando Satanás entrar e fazer uma arruaça, porque está faltando em nós um posicionamento. E eu já falei isso aqui uma vez, e eu torno a dizer nessa noite. Tem gente que está dando remédio para demônio, isso é muito forte, e trazendo para o culto quem tinha que estar tomando remédio. Eu vou falar mais claro para que você entenda. A falta de discernimento está fazendo com que pessoas dêem remédio, quando na verdade teria que clamar o sangue de Jesus. E trazendo para o culto quem deveria estar sendo medicado. Só que nessa noite Deus está dando discernimento. Está trazendo discernimento para a sua vida. E a partir de hoje Deus vai te dar dons para você discernir espíritos, para discernir potestades, te dando discernimento para você entender quando é hora de clamar e quando é hora de levar para o médico, quando é hora de dar remédio e quando é hora de clamar o sangue de Jesus. A escola que eu vim, minha casa, aonde eu fui forjada, adolescente, eu me converti adolescente. Não vou falar quanto tempo eu tenho de evangelho, não, senão vocês vão ficar querendo fazer contra a minha idade. Mas aonde eu vim, pela nossa pisada no chão, minha mãe já sabia quando era alguma potestade ou quando era somente rebeldia. E está faltando isso dentro das nossas casas. Às vezes é um choro incontrolável e você revira a criança de dentro para fora, de cabeça para baixo, e não é nada. É para você clamar o sangue de Jesus. Deus está te dando nessa noite sensibilidade do Espírito. Deus está te dando sensibilidade e discernimento para poder discernir certas coisas. E nós tivemos muitas experiências assim, porque depois que a gente sai de dentro de casa, ei, filhos, quem tem intimidade com Deus é seus pais. Não é porque sua mãe é mulher de oração, não é porque seu pai é homem de Deus, que isso automaticamente vai ser passado para você, e eu aprendi isso na prática. Vai ter momentos que seus pais não vão estar do seu lado, e você vai ter que clamar o sangue de Jesus. Porque a intimidade que ele tem com seu pai, a intimidade que ele tem com a sua mãe é única, ele não é seu avô, ele é seu pai. Então eu não falo somente para pais aqui nessa noite, eu falo para jovens e para adolescentes também, porque quando eu era adolescente eu ia com quem podia me encaminhar. Eu não ficava perdendo tempo com pessoas da minha idade, porque elas não podiam me passar o que eu queria aprender. Porque Deus, Ele falou que ia me separar. Deus, Ele falou que ia fazer uma obra na minha vida. E no dia que Deus falou isso, a Nina estava comigo, e Deus falou que tinha uma obra e que me separaria. Então, dali em diante, eu só comecei a andar com gente de oração. E sabe o que tem acontecido? Nós estamos emprestando os nossos ouvidos a pessoa que nunca construiu nada, a pessoas que não têm bagagem para falar de família, pessoas que não acreditam em família. Nós estamos emprestando os nossos ouvidos, e a palavra é: divorcia, separa, não tem mais jeito. Pessoas que não têm filho, não querem ter filho, dando conselho para pais, e pasme, pais sentando para ouvir. Meus irmãos, é noite de posicionamento. E eu já disse, eu não vim aqui a passeio, e eu vou ser fiel naquilo que Deus me mandou falar. E o posicionamento que Deus está querendo é meu e seu. E uma vez em casa, casados, recém-casados, e o sonho era ter um armário planejado. Conseguimos comprar um armário planejado, colocamos um armário no lugar, e estava tudo nos seus devidos lugares. E teve uma infestação de cupim. Eu tenho problemas, vocês que são psicanalistas podem falar qual é o nome dessa fobia, com acúmulo de inseto. Eu não consigo, eu choro, eu fico desestabilizado. E
teve uma infestação de cupim na minha casa. E Thaís, eu tenho para mim assim, o que é normal, ela vai permanecer. Coisas da natureza, ela permanece, até porque na época de calor, sempre tem cupim. Só que uma coisa que eu falei assim, Marlon, isso não é normal. A minha casa, irmão, tem madeira na sala, tem madeira na cozinha, tem madeira no quarto. E o cupim só entrou no armário. Aquilo que eu tanto queria. Falei, Jesus. Falei, Marlon, isso não é normal. E eu pedi ao Senhor um sinal. E quando a gente fala de posicionamento, não é que você tem que ficar marchando, bradando, porque a gente entende, às vezes eu falo assim, você está falando com seu pai? E ele fala, porque eu não preciso de ajoelhar, somente eu faço um fio para o céu, até porque eu tenho intimidade, é meu pai, toda hora eu falo com ele, passo o dia falando com ele, quem não é? Trabalha sozinha, né? Senhor, me cobre, Senhor, aconteceu isso. Porque às vezes quando nós falamos de posicionamento, acha que nós tem horas que temos que largar tudo e clamar. Mas tem momentos que, Senhor, há poder no teu sangue. O seu espírito me cobre nessa noite. E tudo apagado. E cupim gosta de luz. Tudo apagado dentro de casa. E a gente dormindo. Tudo fechado. Mas, irmãos, pareciam que a janela estava aberta. Não tinha uma luz acesa dentro de casa. E foi em cima da gente, batendo na gente, muito cupim, muito cupim, muito cupim. Vários tapas, não tem quando você está enfrentando chuva, que vem batendo no seu rosto? E eu falei assim, Marlon, acende a luz. Aí ele levantou rápido, acendeu, quando foi ver minha cama infestada de cupim. O chão infestado de cupim. Minha sogra mora do meu lado e eu falei assim, no dia seguinte, tem cupim aí na sua casa? Não. A minha varanda, a luz acesa, limpa. E eu tirei do meu quarto uma bolsa de mercado de cupim. E eu falei assim, Satanás, eu já te achei. Então, irmãos, o que está faltando em nós é parar de normalizar aquilo que é espiritual. Nós queremos nos posicionar humanamente. Nós queremos criar rincha com o irmão, sendo que o nosso posicionamento tinha que ser espiritual. Porque quem é espiritual não precisa de ninguém vir batendo no pé dizendo para ele, eis que te digo. Ele já consegue discernir o ambiente e fala, eu já te vi, mas por um caminho você veio e por 7 você vai voltar. Porque há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia! E o que está faltando hoje em nossa casa é o posicionamento. Tem casas sendo destruídas, porque estão ouvindo pessoas que não é para ouvir. Tem mulher aí? Tem homem? Mulher, vocês estão perdendo pra caramba. Agora Samar, ele vive sua experiência. E a Bíblia vai dizer que todo ano, eu disse todo, no tempo da colheita, todo ano no tempo da colheita, os filisteus vinham, roubavam a comida do povo. E o que Israel fez? Vamos fazer um combinado? Quando o filisteu vier, a gente sai correndo, e está na Bíblia, sai correndo e deixa que eles vão pegar, depois a gente volta. Só que naquele dia existia alguém posicionado. O inimigo da nossa alma, ele é totalmente estrategista. O reino espiritual é covarde. O mundo espiritual, o reino das trevas, eu quero dizer isso, é covarde. Porque ele toma algumas atitudes intencional e estrategista. Por quê? Nós estamos falando de um exército. Se nós formos ler o livro de Samuel, nós vamos ver que Davi, ele antes de se apresentar da guerra, ele leva alimento. Porque entendemos que quando a gente está enfrentando guerra, ainda que seja um alimento espiritual, nós precisamos nos alimentar. Então, roubando a comida, automaticamente ele estava tirando a força. Então, o que era a mensagem que ele estava mandando? Antes de te deixar caído, eu vou tirar a sua força. Irmãos,
Aqui tem muita gente da área da saúde, e se eu estiver errada, levanta a mão e me corrige. Cientificamente falando, a restrição alimentar, ela mexe com o nosso psicológico. Todos concordam com isso? A restrição, tem gente aqui que faz tudo. Agora, mexe na comida, né? A pessoa fica desestabilizada. Alguém que já fez jejum de 12 horas? Levanta a mão, levanta a mão. Jejum de 12. Jejum de 24. De 36. 72. Eu estou perguntando porque tem gente levantando a mão. Eita glória. Então, você que já ficou bastante tempo sem comer, sabe que a nossa mente tende a ficar fraca. E dependendo das mensagens que o inferno está mandando, nós caímos. Se ficar sem comer, é por isso que quando eu faço jejum de 24, eu prefiro ficar no meu canto. Porque nós somos bombardeados a todo tempo. Até porque ele sabe. Porque você está querendo matar a sua carne por algum propósito. Esse mês nós fizemos de 21, né? Acabou hoje. Gente, era tanta gente oferecendo coisa, churrasco toda hora. Falei, gente, me deixa. Ele é totalmente estrategista. Só que antes de enfraquecer o seu corpo, ele vai enfraquecer a sua mente. E ele está falando assim, antes de te deixar jogado no chão, eu vou te deixar maluco. E tem pessoas aqui, casas, que o adversário está fazendo uma ruaça. E está totalmente fragilizado. Só que nessa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer, a partir de hoje, só uma pessoa recebeu, a partir de hoje, a sua atitude em relação ao seu inimigo será diferente. Você não vai subestimá-lo. Pelo contrário, você entrará atento, você estará posicionado quando ele vier. Tiago 4:7 vai dizer que resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando ele chegar, você vai ter alguém posicionado dentro daquela casa. Quando chegar para te afrontar, vai ter alguém posicionado dentro daquele trabalho. Oh, aleluia, você vai começar a discernir o ambiente. Oh, Espírito Santo, cantarebeçu. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. A Bíblia diz que era todo ano. A Bíblia diz que era todo ano. E existem famílias vivendo ciclos repetitivos, achando que a maldição é hereditária. E Deus te trouxe aqui para te trazer um alerta do céu. Existem maldições hereditárias. E ela alcança até a 5ª geração. Mas isso eu já repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. A maldição hereditária não vai alcançar a tua casa. Não haverá separação. Não haverá briga, não haverá vergonha dentro da tua casa. Mas agora quando eu falo de ciclos repetitivos, de 3 em 3 meses é briga. De 7 em 7 meses é o marido falando que vai embora. E todo ano o filho fica rebelde. Ei, cadê o seu posicionamento dentro da tua casa para poder discernir que isso não é rebeldia? Oh, Espírito Santo de Deus, e isso acontece quando nós nos posicionamos. Aí, quando eu me posiciono, está acontecendo isso, o que eu faço? Entro no Vale Profeta. Mas Deus te trouxe aqui hoje. É para te tirar desse vale. Mas Deus vai te tirar desse vale, você querendo ou não. É noite de posicionamento. É noite de posicionamento. É noite de restituição. É noite de restauração para mim e para a tua casa. Queira o inferno ou não. E com Samar, já estou finalizando. Com Samar, quando o exército veio, a Bíblia diz que ele foi para o meio. Quando eu falo vou para o meio, falo de posicionamento, de postura, de autoridade. E quando você se posiciona, que você vem para o meio, é você dando um recado para o mundo espiritual, dizendo, eu reconheço o nível da guerra. Quem nunca? Eu até reconheço o nível da guerra.
Ah, mas a convicção que eu tenho no meu Deus, a convicção que eu tenho no Deus que eu sirvo, você não vai roubar. E quando Samar ele se posiciona, eles correm. Só que ele fica posicionado no meio. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui para mulheres. Tem mulher aí? Agora sim. Mulheres, é com muito temor que eu falo isso. Para de querer um posicionamento. Vou olhar para cá para poder não olhar para ninguém e achar que eu estou falando para ninguém. Para de querer um posicionamento naquela casa que é você que tem que tomar. Para de esperar do seu marido uma postura espiritual que Deus espera de você. Amém? Vocês podem dar glória a Deus? Diga então para mim, a partir de hoje, eu me posicionarei diferente dentro daquela casa. Tem homem aí? Maridos, existem momentos que Deus vai exigir de você uma postura que ela não pode ser transferida a ninguém. A autoridade que Deus te deu, ela é pessoal e intransferível, amém? Vocês recebem essa palavra? Então diga comigo essa noite. Meu Deus, essa noite me posicionarei diferente diante daquilo que Deus tem me chamado. Porque eu sou o sacerdote da minha casa. Glorifica o nome do Senhor. E eu imagino, oh glória a Jesus, imagino Samar posicionado. Só que a Bíblia diz que antes dele atacar, ele se posiciona. E todo mundo correndo e falando assim, imagino. Todo mundo correndo e falando assim, Samar, não vai correr não? E ele afiando a espada, não, hoje não. Hoje eu não vou correr, quem quer correr que corra. Mas eu vou para o meio. Oh, Espírito Santo de Deus, Samar, não vai se esconder não? Se esconde quem quiser, porque eu vou para o meio. Ah, Espírito Santo de Deus, ele afiando a espada. Samar, não vai fugir não? Não, eu vou para o meio. Samar, planta depois, colhe depois, rega depois, profetiza depois, ora depois, jejua depois. O que Samar estava mandando a mensagem para o reino espiritual estava dizendo, eu não sou todo mundo, então aonde Deus mandar me posicionar, eu vou me posicionar. Oh, cantareba, sube, aonde Ele me mandar eu vou. Aonde Ele me mandar louvar, eu vou louvar, Kathleen. Aonde eu mandar orar, eu vou orar, porque eu sei para que Ele me chamou. Samar, corre, Samar, vamos com a gente. Vamos, Samar, não, porque minha família está em jogo. A minha família está em jogo. Tem alguém esperando por mim dentro da minha casa. Oh, cantareba, sube, cantareba. Cantareba, sube, cantareba. Cantareba, sube, cantareba, sube, cantareba. Samar, ora depois. O teu filho já se perdeu, não. Quem quiser ir que vá. Oh, quem quiser ir que vá. Samar, corre, sua esposa já foi embora. Não. Eu vou continuar aqui no meio. Eu vou continuar aqui no meio. Porque eu sei que a mão do Senhor vai estar sobre a minha. Eita, Jesus. Samar, deixa pra lá, Samar, vamos correr. Conhece alguém assim? Deixa pra lá. Deixa eles levarem. Ano que vem a gente vem e planta tudo de novo. E Samar falando assim. E isso me despertou essa mensagem onde ardeu meu coração, Luciana, Fernanda. Uma conversa comigo estava tendo com meu pai.
E meu pai falou assim: Igor, tem coisas que nós temos que deixar para lá. E ele falou assim: pai, eu já deixei para lá 2 vezes. E a mensagem que Samar está falando assim: não, 2020 eu já deixei para lá, 2022 deixei para lá, 2024 eu deixei para lá, 2025 eu deixei para lá. Só que 2026 é o ano de eu me posicionar. E a mensagem que eu mando para o reino espiritual, a mensagem que eu estou mandando para o inferno nessa noite é: ei, essa foi a última vez que você veio atacar o meu terreno. Essa foi a última vez que você tentou pisar no meu terreno. Porque a partir de hoje, a mão do Senhor estará sobre a minha. Posicionamento. Vem para o meio. Nós precisamos entender, na verdade, é que Deus, Ele não vai fazer aquilo que nos cabe fazer. Aquilo que eu e você temos que fazer, nós que teremos que fazer. Eu vou falar para você: aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Ah, Camila, o Espírito Santo de Deus falando comigo aqui agora. Mas se falar de meio, vai falar de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 vai dizer que a mão do Senhor pegou Ezequiel e colocou no meio. Você está equivocado. Aleluia. Porque quando fala de um posicionamento espiritual, a mão do Senhor realmente ela vai te pegar e vai te trazer para o meio. Agora, quando é um posicionamento terreno, é eu que tenho que mover as minhas pernas e para onde Ele quer que eu vá. Então para de querer jogar para Deus aquilo que é para você fazer. Fica de pé comigo, já estou terminando. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Você acredita em ato profético? Ministério de Louvor, se quiser me ajudar, já pode subir. Estou encerrando. Você acredita em ato profético? Se você não acredita em ato profético, você não precisa fazer. Quem não me conhece, para quem está aqui nos visitando e não me conhece, eu sou fruto de um ato profético. Está ali atrás a minha filha, que através de atos proféticos, a quem não poderia gerar, gerou. A quem a medicina desenganava, Deus fez. Então eu não estou aqui brincando com o emocional de ninguém. Eu não estou no shopping, Lídia, eu estou em guerra. Eu não estou na praça de alimentação, eu estou em guerra. Porque quando fala de família, nós sabemos que as nossas famílias são alvejadas. Eu já quero liberar uma palavra para a equipe do Ministério de Família. Na sua casa não haverá vergonha. Na sua casa haverá dupla honra. Que Deus cubra vocês através desse projeto. Se você acredita em ato profético, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Se você está com a sua família, se você está com seu esposo, a sua esposa, dê a mão ao seu esposo. Não vim com a minha família. Estou aqui sozinho, dá a mão a esse irmão que está do seu lado, porque aqui todos nós somos irmãos em Cristo. O importante é que ninguém fique só. Só que eu quero ler o texto. Oh, aleluia. Eu não sei qual é o terreno que você vai defender hoje. Só que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerras porque o que o inimigo não quer hoje é que nós acessamos aquilo que o céu já liberou para mim e para a tua vida. E uma das coisas que eu saio sempre de casa falando, e quem me conhece sabe, uma coisa que eu não quero é viver de aparência. E a gente sempre fala antes de sair de casa: ah, se todo mundo chegasse naquele lugar para poder rasgar somente o seu coração, para poder entregar verdadeiramente a sua adoração. Eu sei aonde eu tenho que me posicionar. Eu sei qual é o terreno que eu tenho que defender. Só que eu não sei qual é o terreno que você tem que defender e nem sei qual foi a guerra que você deixou dentro da sua casa. Só que eu quero que você levante a sua Bíblia e eu vou ler o texto. E quando eu falar livramento,
não der para dar passo, bate o pé no chão. Porque eu estou falando de ato profético. Porque você já recebeu essa palavra. Quem tem que fazer o caminho de volta vai voltar. Quem tem que voltar vai voltar. Se você não voltar, vai viver com a cara ralada. Só que meu Deus, Ele é misericordioso. Ele ainda vai te curar, Ele ainda vai te tratar. Só que eu não sei qual é a guerra que você vai pelejar hoje. Samar, ele disse, foi a última vez. E quando eu gritar livramento, você vai bater com o seu pé no chão ou vai dar um passo em frente e vai dizer o nome daquilo que você está defendendo. Se é filho, se é esposa, se é marido, se é algum ente querido. Você vai bater o pé e vai falar o nome e vai falar assim, nunca mais. Eu vou ler o texto. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus ajuntaram numa multidão, aonde haviam pedaços de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. E este, pois, barulho de guerra, bateria. E este, pois, daquele pedaço de terra se defendeu e feriu os filisteus. Olha, e o Senhor operou um grande livramento. Defenda a sua terra. Em tempos de guerra, nunca parem de lutar. Não baixe a guarda, nunca parem de lutar. Em tempos de guerra, nunca parem de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escabio descansa, cura, recompensa vem sem demora. 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 Eu vou tornar a falar isso. Na sua casa, ou melhor, declare isso comigo, na minha casa, a partir de hoje, nunca mais. Você toma posse dessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Dê a Ele a honra e a glória que Ele merece. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Que o GPS do céu gritou aqui nessa noite. Recalcule a rota. Eu quero te chamar aqui na frente. Talvez você que por medo não se posicionava. Só que a partir de hoje você vai ter um posicionamento diferente. Eu estou te esperando aqui. Eu não vou insistir, porque eu não sou de insistir, porque eu sei do que Deus falou comigo. Mas se eu fosse você, eu já estava aqui no altar. Se eu fosse você, eu já estava aqui no altar. Talvez você precisa fazer o caminho de volta. Talvez você precisa de se posicionar diferente. Estaremos aqui para orar por você. Homem, mulher, jovem, adolescente, que
que precisam se posicionar diante de Deus. Eu não vou insistir, porque o céu sabe como Ele trata com cada um. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.